A paz do Senhor, irmãos, boa tarde. Hoje eu vim compartilhar aqui uma palavra que o Senhor me deu, né? Na última semana, um pouco mais de uma semana e alguns dias que eu tenho orado e intercedido pela nação brasileira, pelo povo brasileiro, pelas crianças, né? E pelo Brasil, porque esse ano de 2025, a situação no Brasil ela tá difícil, né, meus irmãos? O Brasil ele já está em tempos difíceis, nós já estamos passando situações muito complicadas aqui no Brasil e por conta de tudo que está acontecendo nesses primeiros meses de janeiro e fevereiro aqui no Brasil, eu comecei a interceder pelo Brasil, né? E nessa uma semana de oração que eu estava orando pelo Brasil, o Senhor foi me dando o Senhor foi falando comigo, né, me dando algumas palavras, falando algumas coisas acerca do Brasil, né. Novamente, ele me disse, né, em uma dessas respostas que o Senhor me deu acerca da nação brasileira, foi acerca de que, novamente, como ano passado, no ano de 2024, mais ou menos no mês de setembro e outubro, como ele já tinha me falado, que o Brasil ficaria sem alimento e sem água. Novamente, nessa semana de oração que eu fiz, o Senhor reiterou isso, né? Novamente ele me falou que o Brasil vai passar por esse período, né, de não ter alimento e não ter água. Eu não sei de que forma vai acontecer isso, né? Eu não sei se as altas nos valores do alimento vai subir tanto que as pessoas não vão conseguir mais comprar, ou se não vai ter mais abastecimento de alimentos no Brasil durante um tempo, né? Mas isso foi algo que Deus me confirmou novamente, como ano passado, no ano de 2024, em setembro e outubro, ele já tinha me dito, né, que haveria um tempo de fome, né, e sem alimento e sem água potável, né, para beber no Brasil durante algum tempo, um curto período de tempo, né. Então o Senhor me deu uma palavra, né, e mandou eu entregar aqui, né. Como eu já falei aqui outras vezes, quando o Senhor me manda entregar algo, eu escrevo para eu não esquecer e passar tudo detalhadamente conforme o Senhor vai falando, né? Para eu não errar, para entregar todas as palavras do Senhor com fidelidade e não me esquecer de nada, tá? Então eu escrevo tudo aqui, meus irmãos, no caderno e vou lendo a palavra que o Senhor me deu, né? Para eu não me esquecer de nada e para eu entregar da exata maneira que o Senhor falou. Tá? E o Senhor me entregou uma palavra acerca da nação brasileira, né? E ele também fala acerca da cidade do Rio de Janeiro. E ele fala, né, acerca do juízo que vai vir nesse ano de 2025, tá? Porque o Senhor, ele está irado, tá, meus amados? Por mais que poucas pessoas tenham tocado nesse assunto no ano de 2025, mas o Senhor permanece irado. No ano de 2024 o Senhor está virado e no ano de 2025 ele permanece irado, tá? Então, eu vou ler aqui a palavra que o Senhor me entregou acerca da nação brasileira, tá? E que diz assim: Assim diz o soberano Senhor: fujam para um lugar seguro, povo brasileiro. Fujam do Brasil. Anunciem alto, ponham um sinal, porque já se vê a desgraça que vem do norte. Uma terrível destruição. Destruirei a cidade do Rio de Janeiro, tão bela e formosa, para onde os pastores vêm com seus rebanhos, armam as suas tendas ao redor dela e apacentam cada um no seu lugar. Preparem-se para enfrentar a batalha. Vamos, ataquemos ao meio-dia. Ai de nós! O dia declina e os sombras da tarde já se estendem. Vamos, ataquemos de noite. Destruamos as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: derrubem as árvores e construam rampas de cerco contra o Rio de Janeiro. Ó cidade da falsidade, ela está cheia de opressão. Assim como um poço produz água, também ela produz sua maldade. Violência, destruição é o que se ouve dentro dela. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ouça a minha advertência, ó Brasil. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: nessa terra não sobrará ninguém.
Ela ficará limpa como uma videira que foi colhida 2 vezes. Como um lavrador colhe as suas uvas, assim você deve salvar todos que puder. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer, mas a ira do Senhor transborda, já não pode retê-la. Derrama-a sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançadas. As casas deles serão entregues a outros, com os seus campos e as suas mulheres. Quando eu estender a minha mão contra os que vivem nessa terra, declara o Senhor, desde o menor até o maior, são todos gananciosos. Profetas e sacerdotes, igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Ponham-se nas estradas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Coloquei vigias entre vocês e disse, prestem atenção aos avisos da trombeta, mas vocês disseram, não daremos atenção. Vejam, ó nações, observe, ó assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre esse povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve a adoração ou o azeite aromático de uma terra distante? Os seus jejuns não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Assim diz o soberano Senhor. Estou colocando obstáculos diante desse povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. Assim diz o soberano, o Senhor. Veja, um exército vem do norte. Uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança. São cruéis e não dão misericórdia. E o barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em seus cavalos em formação de batalha para atacá-la, nação brasileira. Assim diz o Senhor, estou contra você. Empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, empunharei a minha espada contra todos. Então todos saberão que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e não tornarei a guardá-la. É uma espada para a matança, avançando sobre eles de todos os lados. Assim, para que os corações se derretam e muitos sejam os caídos, coloquei a espada para a matança. Ó espada, golpeie para todos os lados. Para onde quer que se vire a sua lâmina, eu também baterei as minhas mãos uma na outra, e a minha ira diminuirá. Eu, o Senhor, falei. Meus irmãos, essa palavra aqui, não sei se vocês conseguem entender a seriedade e a gravidade disso daqui que Deus está falando, né? Porque isso daqui é muito sério, isso daqui é muito grave, né? Isso daqui é algo que o Senhor já vem falando há meses, desde 2024, né? São coisas aqui que Deus já estava falando por meio de muitos servos, muitos profetas e muitas profetisas, desde o ano de 2024, e algumas dessas coisas aqui desde o ano de 2019, antes da Covid chegar aqui no Brasil, né? E justamente pelo fato do Senhor estar falando e avisando, anunciando essas coisas há tanto tempo e não ter acontecido até agora, é que muitas pessoas têm falado, né? Ah, só falam e até agora não acontece nada. Mas para que vocês entendam, meus amados, que até agora isso não aconteceu, foi porque a misericórdia do Senhor era tão grande e a bondade dele é tão imensa que ele não permitiu que acontecesse até agora, nos dando oportunidade, nos dando chance de livramento. Mas, meus irmãos, o Senhor, né, nessa semana de oração que eu fiz em prol do Brasil,
orando para que Deus viesse guardar, livrar e proteger as crianças, os jovens, né, os pré-adolescentes, para que Deus viesse, né, guardar o Brasil, para que o Brasil viesse verdadeiramente se voltar para o Senhor em oração, em busca, em entrega. E essa foi a resposta que o Senhor me deu, né? Não foi a resposta que eu estava esperando, mas foi isso que Ele falou que vai vir sobre o Brasil. É isso que Ele conhece, né? Porque como a palavra do Senhor diz, Ele é que sonda e conhece mente e coração. Ele sabe qual é a essência dessa nação, né? E como o próprio Deus tem dito aqui, é uma nação rebelde, é uma nação obstinada, é uma nação que não quer ouvir ao Senhor, que rejeita Ele, que acha a palavra dele desprezível, né? Que faz da palavra do Senhor motivo de deboche, motivo de zombaria, né? É uma nação onde só tem violência, destruição, criminalidade, corrupção, engano, mentira, né? Desde os menores aos maiores, os sacerdotes, os profetas, todos eles, porque é o próprio Deus que está dizendo isso daqui, todos eles cometem engano, né? Todos eles praticam engano, a mentira, né? A ganância. E a seriedade disso daqui é muito grande, meus irmãos. A seriedade disso daqui é muito grande. Por quê? Porque eu estava intercedendo ao Senhor em prol do Brasil, achando que por algum motivo, né, a nação brasileira tivesse algum interesse no arrependimento, a nação brasileira como um todo, que eu digo todos os estados, né, tivesse algum interesse no arrependimento, em se voltar para o Senhor, em melhorar, né, em abandonar as coisas horríveis que constantemente e frequentemente todos os dias acontecem nessa nação, para que Deus viesse ter misericórdia, mas não. O Senhor, ele me trouxe à tona, pelo contrário, que realmente é uma nação obstinada, é uma nação rebelde, é uma nação que não quer melhorar, que não quer escutar Ele, né? Como o próprio Senhor fala aqui nessa palavra que Ele me deu, que Ele colocou vigias entre essa nação e disse: preste atenção aos avisos, né, que eu der, mas nem isso o povo não quer prestar atenção. Isso é verdade, meus irmãos. Deus tem alertado a nação brasileira tantas vezes, com tanta misericórdia, dando tantas oportunidades, e o Senhor alerta, avisa e avisa, né, tendo misericórdia do povo, sempre avisando. Mas o que o povo faz? Debocha, zomba, escarnece, acha engraçado, não leva a sério, acha que Deus está brincando, acha que quem vem entregar as coisas de Deus é maluco, né? É fanático, né? É bitolado. Meus irmãos, eu acho que vocês não entenderam ainda a gravidade, ou vocês não têm ainda a dimensão da ideia do que é sofrer da ira do Senhor. Porque Deus está falando nessa palavra aqui, que quando Ele descer com a ira dele na nação brasileira, não vai sobrar não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar para contar a história. É por isso que o Senhor fala aqui nessa palavra, né, que eu escrevi aqui para não esquecer, para passar tudo corretamente da maneira que Ele fala. Quando Ele diz assim, né, eu empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio, e todos verão, né, para que todos vejam que para que todos saberão que eu, Senhor, tirei a espada da bainha e não tornarei a guardá-la. O que significa isso? Irmão, significa que quando Deus descer com a justiça dele nessa nação, não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar crente, não vai sobrar cristão, não vai sobrar ímpio, não vai sobrar ninguém. Por quê? Porque a espada de Deus, ela é destruição total. Não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar quem está intercedendo, não vai sobrar quem está angustiado, não vai sobrar quem está jejuando, não vai sobrar quem está encarnecendo, não vai sobrar quem está zombando, não vai sobrar quem está duvidando, não vai sobrar quem está acreditando, ninguém, meus amados. É isso que o Senhor está falando aqui, que quando Ele descer é porque o povo não está tendo a dimensão do que é ser castigado pelo Senhor, a nível de destruição, de devastação. Porque Deus, Ele é fogo consumidor, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é compaixão. Mas quando Ele vem como fogo destruidor, não sobra para contar a história. Não sobra ninguém, por mais justo que se pense ser, por mais santo que se pense ser, mas não vai sobrar ninguém. Então, né, essa palavra aqui que o Senhor vem reiterando apenas tudo que Ele já tinha falado no ano de 2024, né?
apenas tudo que o Senhor já tinha falado, tanta desgraça, né? Nessa palavra que o Senhor ressalta, que há tanta desgraça, né? Tanta guerra, tanto assassinato, tanta criminalidade, tanta corrupção, né? As pessoas morrendo de fome, os preços dos alimentos subindo, indo nas alturas, e simplesmente a resposta que dão é que está tudo bem, que está tudo normal, né? Que as autoridades dão, que os governadores dão, que a presidência dá, né? Na nação brasileira, que está tudo bem, tudo normal, compra o que pode, compra o que dá, se tá caro não compra, né? Fingindo que está tudo bem, que está tudo normal, que não há problema nenhum, que o Brasil está todo tranquilo, que o Brasil está em paz perfeita, que o Brasil não tem defeito, tá? Mas o Brasil, ele está um nojo diante dos olhos do Senhor. O Brasil, ele está incitando a ira do Senhor há muitos anos, a chegar a esse ponto do Senhor querer lançar a justiça dele da ira sobre o Brasil. Só que detalhe, como eu estou falando aqui, se Deus descer com a justiça dele no Brasil, meus amados, não vai sobrar nenhum. Se vocês acham que aquilo que aconteceu ano passado no Rio Grande do Sul foi catastrófico, se vocês acham que aquela enchente no Rio Grande do Sul foi catastrófica, foi triste, é porque vocês não têm dimensão daquilo que Deus quer fazer no Brasil em termos de destruição, por causa da ira que ele tá? Se vocês acham que aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado foi devastador, foi horrível, multiplica por 10, né? E um pouco mais, porque é isso que Deus está querendo fazer no Brasil, tá? Então, intercessores e intercessoras que também estão intercedendo pelo Brasil, vamos tomar cuidado no sentido de pedir para Deus fazer justiça. Porque a única coisa que vai nos salvar agora, a única coisa que vai salvar essa nação, né, da ira do Senhor, de sofrer com a devastação, porque eu sei que vai ter muita gente que não vai acreditar, tá? Eu sei, porque a nação brasileira é obstinada. A nação brasileira, ela é debochada, a nação brasileira, ela é incrédula. A nação brasileira, ela é adúltera espiritual, né? Ela prefere se oferecer à promiscuidade, à prostituição, à carnalidade, à imoralidade, ao tráfico, à criminalidade, à corrupção, né? É disso que a nação brasileira gosta. É nisso que a nação brasileira sente o prazer, né? No desvio financeiro, na lavagem de dinheiro, na criminalidade, né? Em tudo que não presta. Então, não vai acreditar. Mas, meus amados, o que eu estou trazendo para vocês aqui, primeiramente, é aquilo que Deus mandou entregar. E segundo, o entendimento de que a única coisa que vai salvar essa nação de sofrer a destruição vindoura é a misericórdia de Deus e nada mais. Se não for a misericórdia de Deus sobre a nação brasileira, gravem bem o que eu estou falando aqui agora. Mas gravem bem gravado. Para caso o povo não queira se arrepender, e não vai querer mesmo, né? Isso já é esperado. Então, quando isso acontecer, não é se, mas quando isso aqui que Deus está falando acontecer, lembrem-se de que eu avisei porque Deus mandou avisar. Então, lembre-se disso. Se não for a misericórdia de Deus na nação brasileira, muita gente vai morrer. Muita mesmo. Muita gente mesmo, tá? A mídia, a imprensa, naquele desastre que teve no Rio Grande do Sul, não divulgou nem 50% da quantidade de mortos que teve no meio daquela enchente, tá? Os corpos das pessoas boiavam, corpos de crianças, de bebês, de idosos, o corpo das pessoas boiavam no meio daquela enchente, tá? E a imprensa brasileira, a mídia brasileira não divulgou nem 50% de mortes que teve naquele lugar para abafar o caso, para fingir que estava tudo bem, para fingir que estava tudo sob controle, para fingir que aquele desastre não foi de grande proporção, de que conseguiu salvar todo mundo, mas não, meus amados, morreu foi muita gente, tá? E se não for misericórdia de Deus, nesse ano de 2025, depois do carnaval, mês de março, vocês podem esperar. No mês de março de 2025, vocês podem esperar. Se o povo não se arrepender agora, se o povo não mudar de conduta agora, é melhor fazer isso daqui que Deus mandou. Quem puder fugir, foge.
pela sua própria segurança. Quem puder fugir do Brasil, quem tiver parente em Portugal, quem tiver parente em seja lá qual for o país, foge, vai embora enquanto é tempo. Isso é muito sério. Isso é muito sério, meus irmãos. Deus está avisando aqui, porque quando Deus avisa, é para, primeiro, dar tempo da gente se arrepender, segundo, para livrar, tá? Então, não digam que vocês não foram avisados, não digam que foi pego desprevenido, porque é melhor fazer isso daqui que Deus está mandando. Quem puder fugir para um lugar seguro, foge. Quem puder sair do Brasil agora, fique bem longe do Brasil, tá? Porque nesse mês de março vai vir muita desgraça aí, tá? Vai vir muita coisa, porque Deus está irado, Deus não tá brincando, Deus está falando, e Deus fala, tá? E a cidade do Rio de Janeiro, como muitos falam e dizem, cantam, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, tá? Deus tá para vomitar o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tá tão imundo, tá tão podre, tá tão nojento, tá derramando tanto sangue inocente, tá? Que Deus vai fazer cair sobre o Rio de Janeiro todo o sangue inocente que ele já derramou, que essa cidade já derramou até agora, tá? Para quem não mora no Rio de Janeiro e não entende o porquê dessa ira tão grande de Deus contra o Rio de Janeiro, eu vou falar somente alguns motivos aqui para que você possa entender, tá? Mas no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é uma cidade extremamente turística, recebe muitos turistas, né? É chamada de cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade perfeita. Mas, para quem mora no Rio de Janeiro, sabe que isso daqui, os moradores, trabalhadores, correm o risco de todos os dias ir trabalhar e não voltar mais, ser baleado por tiro de bala perdida. Moradores que vão pegar condução pública, transporte público para ir trabalhar e são baleados dentro do ônibus enquanto estão indo para os seus trabalhos, tá? Crianças são assassinadas e violentadas diariamente, todos os dias, tá? Olha, muita coisa. Se for começar a falar aqui, eu vou terminar só amanhã. Mas é muito derramamento de sangue, é muita corrupção, é muita mentira. Os policiais vendidos, servidores públicos corruptos, tá? Políticos, então, nossa, total corrupção, mentira, engano, todo mundo é corrupto aqui, todo mundo, prefeito, vereador, senador, governador estadual, todo mundo é corrupto, todo mundo é mentiroso, sabe? Lavagem de dinheiro, tá? Abafamento de casos que deveriam ser divulgados, sabe? Meninas, mulheres e crianças que somem, desaparecem, né? E ao invés de ser divulgado, abafam, sabe? Pra passar uma ideia, uma falsa imagem de que o Rio de Janeiro é uma cidade perfeita, é uma cidade maravilhosa, é uma cidade turística, né? É uma cidade que só tem belezas, só tem formosura, mas não, isso daqui é uma podridão sem fim, do início ao fim, tá? É o que eu tô falando, meus amados. Se não for misericórdia de Deus, olha, realmente. Fora que o Rio de Janeiro ama a cidade do Rio de Janeiro. Não estou falando todas as pessoas que moram no Rio de Janeiro, não, tá? Eu estou falando a cidade do Rio de Janeiro. Já tem uma cultura aqui na cidade do Rio de Janeiro enfesada, uma cultura enraizada de prostituição e de promiscuidade. Então, desde a juventude, né, as pessoas que moram no Rio de Janeiro são ensinadas, né, a andar quase sem roupa nenhuma, né, são expostas muito precocemente à pornografia, à imoralidade sexual, pessoas que têm relações sexuais no meio da rua como se isso fosse completamente normal, tá? Olha, quem mora aqui no Rio de Janeiro, só quem mora aqui sabe o que é o Rio de Janeiro, de verdade. Enquanto centenas e centenas de famílias estão morrendo de fome, centenas e centenas de crianças estão morrendo de fome, o prefeito do Rio de Janeiro lançando famílias pobres que não têm condições de se manter na rua para morar na calçada, né? E pessoas morrendo de fome. Em contrapartida, na zona sul do Rio, no Leblon, na zona oeste, Barra da Tijuca, né? Barra da Tijuca, na Zona Sul, Leblon, Copacabana, Ipanema, né? Você vê pessoas milionárias, pessoas riquíssimas, né?
que nunca precisaram pegar o transporte público na vida, que não precisam se preocupar no prefeito despachar ela de suas próprias mansões luxuosas, né, que moram de frente para a praia, né, que tem a sua fartura e desperdício de alimento constantemente, né. Então aqui no Rio de Janeiro tem um contraste muito grande, onde pessoas pobres e miseráveis que não têm o que comer nem onde morar são despachadas pela prefeitura para morar no meio da rua, né? Com bebês, não importa se você tiver um bebê de 1 mês, de 1 ano, né? E a prefeitura, no caso dessas famílias pobres e que vivem em situação de miséria, a prefeitura lança, despacha, né? Toma casa e despacha na rua. Então são milhares de famílias que não têm onde morar, centenas de famílias não têm onde morar, não têm o que comer, sem água, sabe? Vejam o contraste do Rio de Janeiro. A Baixada Fluminense se encontra há mais de 20 dias sem água nesse calor insuportável que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, no verão, chega a sensação térmica de mais de 50 graus Celsius, tá? E olha o contraste, enquanto a Baixada Fluminense está há mais de 20 dias sem água para beber, sem água para lavar roupa, sem água para tomar banho, sem água para se refrescar nesse calor de mais de 50 graus Celsius, na Zona Sul, em Santa Teresa, Copacabana, Ipanema e Leblon, a prefeitura comprou carros-pipas de água para molhar o povo no bloquinho de carnaval. Olha que maravilha, meus amados. Olha que coisa maravilhosa. Vocês entendem o contraste que é aqui no Rio de Janeiro? O contraste aqui existe uma extrema... um povo que vive de extrema miséria, abandonado, né? É um povo que não tem saneamento básico, não tem esgoto, não tem água encanada, sabe? Não tem eletricidade, não tem rede elétrica, sabe? Muitas pessoas aqui vivem à base de vela, lamparina, porque não tem rede elétrica. Moram em barracas de madeira cobertas com lona de plástico porque não tem onde morar. E em contrapartida, na Zona Sul, na parte valorizada, na parte enriquecida, na parte elitizada do Rio de Janeiro, meus amados, pode faltar água, energia em tudo quanto é lugar aqui no Rio de Janeiro. Mas se você for na Zona Sul, se você for na Barra da Tijuca, se você for em Ipanema, Leblon, Santa Teresa, sabe? Copacabana, Botafogo, o quê? Se bobear, o prefeito sai da casa dele e leva lá água, mas não falta água, não falta eletricidade. Por quê? É esse contraste que eu falo. As pessoas morrem de fome, morrem de sede, sabe? Passam uma necessidade horrível no Rio de Janeiro, enquanto outros têm em muita fartura, em muita abundância e na maioria das vezes nem sabem o que essas outras pessoas vivem, tá? E o mais inacreditável de tudo, essas pessoas precisaram não, é como se elas tivessem sido realmente expulsas a que a gente chama de pista, né? E para poder ir morar nos morros, nas periferias. Por quê? Porque não tinham condições de pagar moradia, nem alimento, né? Nas zonas que hoje em dia são chamadas de zonas nobres. Então, e fora também, como eu falei, a violência, sabe? É muita violência, é muita corrupção. Aqueles que deveriam proteger o povo, aqueles que deveriam defender e servir ao povo são os mais corruptos que tem aqui no Rio de Janeiro. Olha, sem condições nenhuma. Só tem corrupção, mentira. É extremamente difícil você encontrar um servidor público honesto que não seja corrupto e corrompido no Rio de Janeiro, sabe? Então, no Rio de Janeiro tem situações extremamente desumanas. É assassinato por qualquer coisa, tá? Aqui no Rio de Janeiro a violência, ela é adoidada. Pra quem mora aqui sabe. A pessoa corre o risco de pisar no pé de alguém ou de bater na traseira sem querer, bater na traseira do carro de alguém e acabar sendo baleada porque esse alguém tinha uma arma e ficou com muita raiva por você ter acidentalmente batido na traseira do carro dela. Então esses são uns dos motivos de Deus ter tanto repúdio, tanto nojo por essa cidade, sabe? Porque eu já vi também outras pessoas, Deus usando outras pessoas para falar, né, que Deus estava irado com o Rio de Janeiro, mas sem entrar em detalhes, né? Então, os detalhes são esses, meus amados. É violência, é corrupção, é mentira, é engano, sabe? É um contraste muito grande nas classes sociais aqui, sabe?
roubar literalmente do pobre para dar para aqueles que já têm muito, sabe? Aqui tem muitos ricos, super ricos, milionários morando na Zona Sul, na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes, mas ainda assim, né? O governo estadual do Rio de Janeiro e a prefeitura do Rio de Janeiro é sempre assim, roubando do pobre, do miserável, que não tem nem para comer, não tem para se vestir, não tem para pagar água, não tem para pagar luz, e ainda assim remanejando esse pouco que o pobre nem tinha para aqueles que têm de sobra e nunca passaram situação de escassez nenhuma, tá? Então esses são um dos motivos de Deus estar irado com o Rio de Janeiro. Por quê? Porque na palavra do Senhor vai dizer que Deus odeia a injustiça, vai dizer que Deus odeia a violência e também vai dizer que Deus odeia aquele que rouba do pobre. Por quê? O pobre, meu amado, já não tem quase nada. Por que você vai roubar do pobre se o pobre já não tem quase nada? O pouco que o pobre tem é para sobreviver. Mas aqui no Rio de Janeiro, até o pouco que o pobre tem para sobreviver, ele é roubado, ele é furtado e ele é tomado do pobre o pouco que ele tem. Sabe? Então, meus amados, é por isso, esses são os poucos motivos de Deus ser tão irado com o Rio de Janeiro. E se Deus está falando que ele vai destruir o Rio de Janeiro, olha, é só a misericórdia dele para impedir, tá? É só a misericórdia dele para impedir. Porque como está escrito na palavra do Senhor, terrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Caindo nas mãos de Deus, quem vai nos livrar? Quem vai nos livrar se a gente cair nas mãos do Senhor? Então, só a misericórdia de Deus para livrar o Brasil, só a misericórdia de Deus para livrar o Rio de Janeiro, tá? O carnaval já é essa semana, né? A partir de sexta-feira. Como eu falei, o Rio de Janeiro já tem uma cultura enraizada de prostituição, perversão, imoralidade, né? Então vai ter coisas... Eu não quero nem sair de casa, de verdade, porque corre o risco de sair de casa e acabar vendo coisas que ninguém deveria ver. E quem tem criança pequena, eu não recomendo deixar seu filho sair de casa, tá? Porque ele pode acabar vendo cenas que não era pra uma criança ver, tá? Porque como eu falei, aqui no Rio de Janeiro acontece mesmo, parece mentira, mas acontece de pessoas terem relações íntimas no meio da rua e ninguém fala nada, todo mundo acha isso super normal. Então você corre o risco de deixar seu filho sair, sua filha, pequeno, criança sair e ver uma coisa horrorosa dessas. Imagina como é que a mente da criança fica. Eu, particularmente, eu nem quero sair de casa. Eu quero até me poupar disso, de verdade. Então, meus amados, se Deus está falando aqui que ele está irado, é porque ele está irado. Se ele está falando que vai descer com a espada dele no Brasil, é porque ele vai descer com a espada dele no Brasil. E é o que eu falei, a justiça de Deus, ela vem em devastação total. Ela destrói tudo que vem pela frente. E é o que eu falei, se Deus descer com a justiça dele na terra, não vai sobrar nenhum. Não vai sobrar nenhum. Então, só a misericórdia de Deus. Meus amados, só a misericórdia de Deus. Se você puder, clame a Deus misericórdia, tá? Clame a Deus misericórdia, tá? E outra coisa que Deus me falou também, acerca das nossas casas, né? Esse ano de 2025, o ano espiritual está... Não sei se vocês notaram, mas o mundo espiritual, ele está muito mais aflorado, ele está muito mais físico do que nunca, né? O mundo espiritual, ele tem se manifestado muito no físico. E Deus me falou, né? Trouxe a meu conhecimento que vai ser liberado um espírito de destruição. Vai ser liberado um espírito maligno de destruição na terra. Vocês se lembram daquela passagem de Êxodo em que Deus liberou o espírito da morte para matar todos os primogênitos do Egito, que matou inclusive o filho primogênito de Faraó? Então, Deus me falou que esse ano de 2025, tá? E eu estou sentindo... Deus não me falou data. Deus não me falou a data de que dia esse espírito vai ser liberado aqui, tá? No Brasil. Mas eu estou sentindo fortemente que vai ser depois do carnaval. Por que depois do carnaval? Porque quem é espiritual sabe o que acontece no carnaval, sabe quantos portais vão ser abertos no carnaval, tá? Pra quem não sabe, no carnaval muitos portais são abertos, muitos mesmo. São abertos e aí o mundo espiritual fica transicionando entre o físico com muita mais facilidade.
Então Deus me falou acerca desse espírito de destruição, que esse espírito de destruição, quando ele for liberado, ele vai ir de porta em porta. Então, o que eu queria falar para vocês fazerem aqui, tá? Isso é muito sério, eu não estou brincando, eu vou fazer isso, tá? De preferência faz isso todos os dias, porque como eu disse, Deus não me falou a data, ele só falou que isso vai acontecer. E que tá muito perto desse espírito de destruição ser liberado. Tá? Um espírito de destruição de vida, que vai tirar a vida das pessoas subitamente, tá? Então, o que acontece? O que é que eu vou falar pra vocês fazer? Quem tem óleo ungido? Aqui, eu tenho óleo ungido. Quem tem óleo ungido? Eu tenho 2 óleos ungidos. Os dois têm cada um tem finalidade diferente. Mas quem tiver óleo ungido em casa, passa óleo ungido na mão, unge a porta da sua casa, por dentro da sua casa e por fora. Vai do lado de fora da sua casa, fecha a porta no seu portão e unge. Não importa se vão achar que você é louca, se você é doido, se você é fanático, se você é crente doido. Não importa. O que importa é você se proteger daquilo que está vindo, tá? Então, o que Deus mandou fazer, né? Quer dizer, o que Deus falou que vai acontecer. Se Deus está avisando, é para se preparar. Se Deus avisou que vai vir um espírito de destruição de vida para arrancar a vida de muitas pessoas e que ele vai vir de porta em porta, se Deus está avisando isso, é para se preparar. Se preparar como? Ungindo as portas, tá? Quem puder e quiser também, que eu tenho o costume de fazer isso, lê o Salmo 91 na porta da sua casa, tá? Uma vez por dia, no mínimo. Uma vez por dia. Unge a porta da sua casa e declara o sangue de Jesus. Unge a porta da sua casa e fala: eu declaro o sangue de Jesus aqui, cobrindo a minha casa, protegendo a minha casa, nos livrando de todo mal. E lê, se quiser também, tá? Lê o Salmo 91, mas o sangue de Jesus já é o suficiente, tá? O óleo ungido é pra sinalizar no mundo espiritual, que isso foi algo que Deus me ensinou, né? Deus me ensinou que o óleo ungido no mundo espiritual, por mais que a gente não veja, né? Porque quando a gente passa o óleo ungido, ele seca e aos nossos olhos a gente não vê mais. Só que no mundo espiritual, os demônios conseguem ver, tá? Quando tá ungido e quando não tá. Mas quem não tiver óleo ungido, Jennifer, não tem óleo ungido, o que é que eu faço? Se você tiver óleo de cozinha e azeite, ou azeite, eu sei que o azeite está caríssimo, está R$50 o azeite, mas se você não tiver azeite, óleo de cozinha também serve. É só você botar um pouquinho na sua mão, tá? Para ungir a porta de casa, no caso, tá? Porque o que vai valer é a nossa fé, tá? Então passa um pouco de óleo na mão, estende a mão para cima, consagra o óleo em nome de Jesus. Fala: eu consagro esse óleo ungido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para ser usado em nome de Jesus. Aí você consagrou. Você vai na sua porta da sua casa, coloca a mão, unge a porta e declara o sangue de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus sobre a porta da minha casa, dando proteção, livramento e revestimento, que nenhum mal nos atinja, nem praga alguma chegue a essa casa, em nome de Jesus, tá? E pelo lado de fora também, porque isso é muito importante, pelo lado de dentro e pelo lado de fora. E quem puder e quiser também, lê o Salmo 91 para proteção na porta de casa ou perto da porta de entrada, no cômodo que for mais próximo, ou se for a sala, ou se for o quarto, a cozinha, né? No cômodo mais próximo. Por quê, meus amados? Quando Deus avisa, olha, tudo que Deus avisa não é pra gente ficar de braços cruzados, não é pra gente ficar assustado, não é pra gente ficar com medo, não. Quando Deus avisa, é pra gente se preparar, tá? Se Deus tá avisando, é pra se preparar. Então se preparem, quem puder já vai jejuando, tá? Porque o que vai vir nesse ano de 2025 no Brasil não é brincadeira. Não é brincadeira, tem muita gente achando que é brincadeira, tem muita gente achando que é fanatismo, que é loucura, que é sensacionalismo, mas se quiser achar, então ache, espere que você vai ver, tá? Mas se preparem, se vocês puderem jejuar, jejuem, orem para Deus dar proteção, dar livramento e unjam as portas de suas casas, pelo amor de Deus, não esqueçam de fazer isso. Não, parece bobeira, mas não é. Parece bobeira, mas não é. Unge a porta da sua casa, tá? E declara o sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que tem o poder, tá? O sangue de Jesus é o que tem o poder. Então, unge a porta da sua casa, ora, peça a proteção do Senhor, tá? Se você estiver em cima do muro, já se conserta agora enquanto é tempo, tá? Porque assim como o Senhor falou nessa palavra aqui, ó, como o Senhor falou nessa palavra aqui,
Como o Senhor falou nessa palavra, eu não sei se vou achar aqui, que nessa terra não sobrará ninguém e ela ficará limpa como uma videira que foi colhida 2 vezes e como um lavrador que colhe as suas uvas. Assim você deve salvar todos os que puder. Então, meus amados, nós devemos salvar o máximo de vidas que a gente puder. Porque, como eu falei, nesse ano de 2025, o que está por vir é muito sério, tá? Muitas vidas, se o povo brasileiro não despertar e não vigiar, muitas vidas vão ser perdidas nesse ano de 2025, tá? E isso é sério, isso não é brincadeira, isso não é sensacionalismo, tá? Isso é muito sério. Então vigie, ore e salve o máximo de vidas que você puder. Salve o máximo de vidas que você puder. Se você está em cima do muro, sai do muro e se conserta logo. Se decide. Né? Até quando cochearás entre 2 pensamentos? Quer ficar no mundo? Fica no mundo. Quer ficar em Deus? Fica em Deus. Mas não fica em cima do muro, não. Se resolve. Não tem como ficar nessa de em cima do muro. Ou é Deus ou é o mundo. Ou você serve sua carne ou você serve a Deus. Os dois não vai dar certo. Tá? Acabou a brincadeira, meus amados. Muitos perderam o temor. Muitos não sabem nem o que é o temor. O povo brasileiro não sabe nem o que é temer a Deus, né? Convenhamos que o povo brasileiro não sabe o que é temer a Deus, porque tudo que Deus fala, o povo brasileiro zomba, escarnece, faz piadinha, faz meme, né? Faz brincadeirinha, acha que é brincadeira. Então, quer achar que é brincadeira? Então ache, né? Porque o povo já perdeu o temor. Mas Deus não brinca. Deus não brinca, porque Ele não é menino. Deus não é criança, Deus não é brinquedo. Então Deus não brinca. Quando Ele fala, se prepara porque vai acontecer, tá? Então se preparem, unja as suas portas. Se seus filhos tiverem que sair de casa por algum motivo, unja seus filhos, tá? Sua filha, seu filho, suas crianças, seus pré-adolescentes, porque Deus não tá brincando. Deus não tá pra brincadeira. Acabou a brincadeira, tá? Acabou o tempo de ficar em cima do muro. Acabou essa de ser crente de brincadeirinha. Acabou essa de sou crente só de falar. Ou se conserta e fecha as brechas, tá? Porque não adianta só você ungir a porta da sua casa. Porque se tiver brecha aberta na tua vida, esse espírito destruidor vai entrar e vai destruir, tá? Não é só ungir e declarar o sangue de Jesus, não. É ungir, declarar o sangue de Jesus e fechar as brechas. Porque se tiver brecha aberta na tua vida, olha, o diabo entra e destrói tudo. Destrói tudo até não sobrar mais nada. Então, meus amados, quem estiver em cima do muro se conserta porque ainda tem tempo, tá? O mais rápido possível. Deus é misericordioso. Deus está dando tempo. Deus está avisando. Mas a nação não quer saber. Ninguém quer saber de nada, tá? Eu já até imagino que ninguém vai dar absolutamente bola pra nada. O povo vai zombar, vai brincar, né? O povo vai pular o carnaval como se nada tivesse acontecido, como se o Brasil estivesse uma maravilha, como se o Rio de Janeiro fosse perfeito, incitando cada vez mais a ira de Deus. Vão fazer piada com Jesus, com certeza, nesse carnaval, com certeza vão fazer piada com Jesus, né? Acendendo e multiplicando cada vez mais a ira de Deus sobre essa nação. E aí, quando a espada de Deus descer, aí vocês vão ver. Aí todo mundo vai ver, tá? Mas que a gente possa pedir a misericórdia do Senhor, porque é só a misericórdia dele para nos livrar daquilo que está por vir, tá, meus irmãos? Só a misericórdia de Deus. Tá? Então vamos despertar, vamos parar de brincar, vamos focar no reino dos céus, porque Jesus está voltando e essa terra aqui é passageira, é perecível. A gente não vai ficar aqui para sempre não, tá? Essa foi a palavra que o Senhor me ordenou aqui que viesse entregar, tá bom? Então, que Deus possa revestir e blindar a casa e a vida de vocês. Orem, jejuem e unjam a porta de suas casas. Se preparem, porque esse ano de 2025 não vai ser brincadeira, tá? Deus está falando comigo desde setembro de 2024 que sobre a nação brasileira vai ter fome, tá? Não vai ter mais comida durante um determinado tempo, não vai ter água potável para beber, tá? E também que ele vai enviar uma nação para guerrear contra o Brasil, tá? Então vai ter guerra também. Se Deus está falando, é porque vai ter. Não sei como vai ser nem quando, sabe? Porque a presidência do Brasil tá levando tudo na brincadeira.
e para outra nação se enfurecer contra o Brasil, por mais que o Brasil seja a nação mais receptiva, que recebe povos de todas as nações, para uma nação se irar contra o Brasil é um pulo, tá? Então, se Deus falou que vai enviar uma nação impiedosa e cruel contra o Brasil para destruir e trazer guerra, ele vai. É só questão de tempo, tá? Então, vamos nos consertar e começar a ver as coisas como elas são, sérias. Porque Deus não brinca, tá? Deus não é oba-oba, Deus não é menininho, Deus não é brinquedinho, tá? Deus não é bonzinho, Deus não vai passar a mão na sua cabecinha, não. Deus é justo, Deus é fogo consumidor. Ele tá falando agora é para conserto e para arrependimento. Mas se não quiser conserto e arrependimento, aí vai ter que ver diante dos teus olhos a destruição que o Senhor vai derramar nessa nação, tá? Mas que Deus tenha misericórdia, né? Porque, como ele mesmo disse aqui, se a espada da justiça dele descer, não vai sobrar um, tá? Então essa foi a palavra, tá, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar em oração, fiquem ligados, tem muita coisa acontecendo e pouca gente percebendo, tá? Que a paz esteja com todos, amém? A paz do Senhor.